Você abre o seu aplicativo da corretora e vê um fundo imobiliário pagando um dividend yield de 11,85% ao ano na cota de mercado. Os olhos brilham. Você imediatamente pensa que encontrou a mina de ouro definitiva para sua carteira de aposentadoria. Mas preste muita atenção no que eu vou te provar nos próximos minutos. Será que você está comprando uma máquina de gerar renda passiva ou está apenas recebendo o seu próprio dinheiro de volta enquanto o fundo encolhe? Hoje nós vamos dissecar cada linha do relatório gerencial de julho de 2026, do HTM-X11. O fundo imobiliário Hotel Max Invest, nós vamos analisar a fundo a qualidade e a quantidade dos ativos, o tamanho real do fundo, a alavancagem invisível do cenário macroeconômico e, principalmente, abrir a DREI, a demonstração de resultado do exercício, para descobrir de uma vez por todas se essa distribuição de dividendos é sustentável ou se é uma armadilha matemática. Fique comigo até o último segundo, porque a resposta final vai mudar a forma como você analisa fundos de tijolo. Vamos começar pelo tamanho da estrutura. O HTM-X11 encerrou o mês com valor de mercado de 395,8 milhões de reais, mas o seu valor patrimonial, ou seja, o que os imóveis realmente valem nos livros, é de 430,8 milhões de reais. Isso significa que o fundo está sendo negociado com um desconto. A cota patrimonial está avaliada em R$ 149,17, enquanto a cota a mercado está na casa dos R$ 137,05. Atualmente, o fundo conta com uma base muito sólida de 33.089 cotistas e um total de 2.888.094 cotas emitidas. A taxa de administração é de 0,5% ao ano sobre o total de ativos. E guarde este próximo número na sua cabeça, porque ele vai explicar muita coisa mais para frente. O fundo cobra uma taxa de performance de 20% sobre o lucro na venda dos imóveis, calculada sobre a diferença entre o valor de venda e o custo de aquisição corrigido pelo IPCA. Qual é a quantidade e a qualidade dos ativos que você compra ao adquirir uma cota do HTM-X11? Nós estamos falando de um fundo altamente nichado. A carteira iniciou o mês operando 718 unidades hoteleiras espalhadas por 17 hotéis diferentes. Em termos de qualidade e posicionamento, é um portfólio dominado pelo segmento econômico, que representa 66% dos quartos. O segmento mid-scale representa 27% e o upper mid-scale apenas 7%. Se olharmos para as bandeiras, a Ecor domina de forma absoluta. 79% dos quartos são administrados pela rede, com a marca Aibas respondendo sozinha por 54% do portfólio, seguida pela rede Stamplaza com 19%, mas o verdadeiro fator de risco e de retorno desse fundo está na geografia. O HTM-X11 é uma aposta direcional na cidade de São Paulo. E não é em qualquer lugar. 72% dos quartos estão concentrados na região da Berrini e Chucri-Zaidan, o coração financeiro e corporativo da cidade. 11% estão no Itaim Bibi e 7% em Congonhas. O que isso significa na prática? Que a qualidade do ativo não depende apenas do tijolo, mas do fluxo de viajantes a negócios. O desempenho do HTM-X11 é umbilicalmente ligado ao calendário de eventos corporativos de São Paulo. O relatório deixa isso muito claro. Em maio de 2026, eventos gigantescos como a APAS Show e a Hospitalar trouxeram mais de 300 mil pessoas para a capital paulista. Isso fez a taxa de ocupação bater 68% e a diária média subir para R$ 620, gerando um RevPAR, a receita por quarto disponível, de R$ 423, um aumento de 5% em relação a maio do ano passado. Porém, veja como a sazonalidade é cruel e dita as regras. Em junho e julho, o cenário mudou drasticamente. Os efeitos da Copa do Mundo e do feriado de Corpus Christi frearam a demanda corporativa. As pessoas pararam de viajar a trabalho para assistir aos jogos ou emendar feriados. É verdade que eventos como a Formobile e um show do Harry Styles ajudaram a amenizar a queda, mas a volatilidade da receita hoteleira é uma característica intrínseca que um investidor conservador precisa estampar na testa antes de investir. O HTM-X11 é puramente focado em equity, na propriedade dos quartos. No entanto, a verdadeira alavancagem que joga contra o fundo é o cenário macroeconômico e tributário. O gestor pontua que a economia brasileira mostra sinais de desaceleração. O Banco Central pode realizar cortes na Selic, mas os juros continuam restritivos. Contudo,
O maior risco não é o crédito, é o imposto. A pandemia trouxe o benefício do PERS, que isentou os hotéis de impostos federais como PIS, COFINS, Imposto de Renda e CSLL, inflando as margens. Mas atenção, o relatório alerta que a Receita Federal já indicou a extinção do PERS. As operadoras estão na justiça, mas a volta dos impostos significa um choque direto e brutal na rentabilidade futura. Menos dinheiro no caixa do hotel, menos dinheiro caindo na conta do fundo. Agora, nós vamos entrar no coração desse vídeo, a análise detalhada da DREI e a composição do patrimônio. É aqui que os investidores amadores são separados dos profissionais. No mês de junho de 2026, o fundo gerou um total de receitas de R$ 2.760.000, o equivalente a 96 centavos por cota. Desse valor, R$ 1.241.000 vieram da receita de diárias, cerca de 43 centavos por cota, e 312.000 de renda fixa, 11 centavos por cota. As despesas subtraíram 13 centavos por cota. Mas preste muita atenção neste detalhe que muda o jogo inteiro. O fundo registrou R$ 793.000, 27 centavos por cota, classificados como lucro com vendas de quartos. Exatamente. O fundo vendeu 4 unidades hoteleiras apenas em junho, gerando receita e após pagar aquela taxa de performance de 20% para o gestor, sobrou um lucro líquido de R$ 889.000 para o fundo. Quando somamos tudo, o resultado gerado pelo fundo no mês foi de exatos 83 centavos por cota. Mas aí você olha para a linha de baixo da DREI e vê que a distribuição de dividendos no mês de junho foi de espantosos R$ 2,95 por cota. Como um fundo que gera 83 centavos de resultado, distribui R$ 2,95. A resposta está na legislação e no modelo de negócios do HTM-X11. É verdade que a legislação obriga os fundos imobiliários a distribuírem, no mínimo, 95% dos lucros apurados em regime de caixa a cada semestre. Quando o HTM-X11 vende um quarto por um valor superior ao que pagou, essa diferença é contabilizada como ganho de capital. O fundo tem a obrigação legal de distribuir esse lucro aos cotistas, e é exatamente isso que engorda tantos dividendos. No entanto, para o investidor de longo prazo, é fundamental separar a classificação contábil do efeito econômico prático na sua carteira. É aqui que entra a diferença entre gerar renda e desinvestir. Primeiro, a diferença entre renda e liquidação. Em um fundo de tijolo tradicional, você recebe o rendimento da operação, como aluguéis ou diárias, e o imóvel continua no portfólio para gerar mais renda no mês seguinte. No HTM-X11, o lucro distribuído vem da venda da própria máquina de fazer dinheiro. O ativo gerador de receita deixa de existir no portfólio do fundo. Segundo, o encolhimento do patrimônio físico. A cada quarto vendido, a capacidade do fundo de gerar receitas operacionais futuras diminui, porque a base de ativos está encolhendo. Se um investidor pegar esse lucro e gastar no dia a dia, sem reinvestir, o efeito econômico é o mesmo de consumir o próprio patrimônio, pois a fonte da renda está secando. Terceiro, a amortização do principal. Quando o fundo vende um imóvel, o dinheiro que entra no caixa é dividido em duas partes. O lucro, distribuído sob a regra dos 95%, e o custo de aquisição original, o principal. Ao longo de sua história, o HTM-X11 já repassou R$ 46,38 por cota na forma de amortizações de capital. Essa parcela é literal e contabilmente a devolução do capital investido, reduzindo o preço médio e o valor patrimonial da sua cota. Isso responde à pergunta sobre a sustentabilidade. A distribuição do HTM-X11 não é sustentável a longo prazo, e ela não foi desenhada para ser. Aquele dividend yield astronômico é, em grande parte, composto pela venda do próprio patrimônio. Você não está apenas recebendo o aluguel, está recebendo os tijolos da casa vendida. Hoje são 718 quartos. Mês que vem serão menos. E isso nos leva à pergunta de ouro. O HTM-X11 cabe na carteira de aposentadoria de um investidor conservador? A resposta direta, fria e analítica é não. Seria um erro estratégico colossal colocar este fundo como pilar da sua independência financeira. O investidor em fase de acumulação busca previsibilidade, resiliência e um patrimônio que se perpetue. O HTM-X11 falha nisso para o perfil conservador por 3 motivos. Primeiro, volatilidade. Um feriado destrói a receita de negócios corporativos. Segundo, impostos.
O fim do PERS vai corroer a rentabilidade de curto prazo. Terceiro, ciclo de desinvestimento. Tratar a distribuição de venda de imóveis como renda passiva perpétua é um erro matemático que pode custar caro na aposentadoria. Para investir num fundo em liquidação, você precisaria de disciplina militar para reinvestir a amortização. Pouquíssimos têm essa clareza. O HTMX11 é um fundo brilhante para quem entende a tese de ganho de capital e destravamento de valor. É uma tese de private equity imobiliário. Compra-se barato e vende-se caro, mas tem prazo de validade. É para investidores experientes e arrojados que sabem a hora exata de entrar e sair, não para casar e esquecer na gaveta. Investir não é apenas olhar para a maior taxa de dividendos no ranking da corretora. Investir é entender a origem do dinheiro, é ler as letras miúdas, entender as regras contábeis dos 95% e saber que o seu fundo está ficando menor a cada mês. Muito obrigado por acompanhar esta análise profunda até o final. Se este nível de detalhe te ajudou a proteger o seu patrimônio, aplique esse conhecimento na sua próxima decisão de investimento. Um grande abraço e até a próxima.